Você já se perguntou como alguém pode ouvir perfeitamente a voz de Deus e ainda assim escolher o caminho da destruição? Como é possível que um homem seja usado pelo Altíssimo para proferir algumas das mais belas bênçãos sobre o povo escolhido e, ao mesmo tempo, tramar secretamente sua queda? Hoje, vamos mergulhar na história mais intrigante e complexa do Antigo Testamento, uma narrativa que revela verdades profundas sobre a natureza humana, o caráter de Deus e os perigos da ambição desenfreada. Prepare-se para descobrir quem realmente foi Balaão, o profeta que conversou com Deus, mas cujo coração estava dividido entre o céu e a ganância. Imagine por um momento o que você está prestes a descobrir. Uma história onde um animal comum se torna porta-voz de Deus, onde um profeta pagão recebe revelações divinas mais claras que muitos servos de Israel, onde bênçãos saem da boca de quem foi contratado para amaldiçoar, e onde a sabedoria de Deus transforma uma conspiração maligna em promessa messiânica. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir evidências da rica cultura dos povos da Mesopotâmia na época de Balaão, confirmando detalhes bíblicos que por séculos foram questionados. Historiadores revelam que a prática de contratar adivinhos e profetas para influenciar batalhas era comum entre as nações antigas, mas nunca houve caso documentado semelhante ao de Balaão. O que você vai ouvir combina verdade espiritual com descobertas fascinantes que confirmam a precisão histórica das Escrituras e revelam lições atemporais para a nossa vida hoje. Vamos começar localizando nossa história no mapa e no tempo. Estamos por volta do ano 1400 a.C., numa época em que o povo de Israel, após 400 anos de escravidão no Egito e 40 anos de peregrinação no deserto, finalmente se aproximava da Terra Prometida. Para aquela época, isso era revolucionário, porque uma nação escrava acabara de se tornar uma potência militar que aterrorizava reinos estabelecidos. A região onde nossa história se desenrola corresponde hoje ao território da Jordânia, especificamente nas planícies de Moabe, próximas ao Rio Jordão. Essas planícies ficam a aproximadamente 15 quilômetros a leste do Mar Morto e a cerca de 10 quilômetros ao norte da atual cidade jordaniana de Madaba. Nosso protagonista, Balaão, vinha de muito longe. Ele residia em Petor, cidade localizada nas margens do rio Eufrates, na região que hoje corresponde ao sudeste da Turquia ou nordeste da Síria, a uma distância de aproximadamente 600 quilômetros das planícies de Moabe. Uma jornada que na época levaria pelo menos 20 dias de viagem em caravana. A palavra Petor vem do hebraico Petor, que significa intérprete de sonhos ou adivinho, revelando que esta era uma cidade conhecida por seus praticantes de artes divinatórias. Antropólogos culturais revelam que naquela sociedade, profetas e adivinhos eram figuras de imenso prestígio, consultados por reis antes de grandes decisões e podiam acumular riquezas consideráveis através de seus serviços. Mas aqui está o que mais impressiona. Balaão não era apenas mais um adivinho pagão. Ele tinha acesso direto ao Deus de Israel, fato que intrigou teólogos por séculos. Como um homem fora da aliança abraâmica podia receber revelações tão claras do Altíssimo? A resposta revela algo magnífico sobre a natureza de Deus. Ele não está limitado pelas fronteiras humanas ou pelas estruturas religiosas que criamos. Especialistas em estudos bíblicos explicam que Deus sempre teve seus servos entre todas as nações, preparando o caminho para que sua glória fosse conhecida universalmente. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em um mundo onde o sobrenatural era parte do cotidiano. Reis consultavam adivinhos antes de batalhas, sacerdotes interpretavam sinais nos céus, e a comunicação com o mundo espiritual era considerada essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. Diferentemente de nossa era científica, onde muitos questionam o sobrenatural,
Aquela era uma época onde a questão não era se os deuses existiam, mas qual Deus era mais poderoso. E Balaão havia descoberto que o Deus de Israel era incomparavelmente superior a todos os outros. Documentos da época confirmam que profetas itinerantes eram comuns na antiga Mesopotâmia, viajando entre as nações, oferecendo seus serviços oraculares. Textos assírios e babilônicos mencionam casos de reis contratando adivinhos estrangeiros para obter vantagem sobre inimigos específicos. Recentes escavações revelaram que a cidade de Petor era um centro de aprendizado religioso onde se praticavam diversas formas de adivinhação, desde interpretação de sonhos até leitura de sinais naturais. Isso explica por que Balaque, rei de Moabe, conhecia a reputação de Balaão, mesmo à distância de 600 quilômetros. O contexto cultural explica que naquelas sociedades antigas, a palavra de um profeta reconhecido tinha poder real. Não era apenas questão de superstição, mas de influência psicológica sobre exércitos e populações. Um exército que acreditasse estar sob maldição profética poderia perder a batalha antes mesmo de lutar, enquanto outro, que se considerasse abençoado, lutaria com coragem redobrada. Balaque compreendia essa dinâmica e, por isso, estava disposto a pagar qualquer preço para obter as palavras certas de Balaão. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Balaão não era um charlatão comum. Ele realmente ouvia a voz de Deus. Os textos bíblicos registram com precisão impressionante suas conversas diretas com o Altíssimo, usando a mesma linguagem empregada para descrever a comunicação divina com Moisés e outros grandes profetas de Israel. A palavra hebraica usada para descrever suas visões é machazé, que significa visão profética autêntica, não sonho ou imaginação. Isso indica que, mesmo sendo pagão de origem, Balaão havia sido escolhido pelo próprio Deus para uma missão específica. Chegamos agora ao episódio mais extraordinário e misterioso de toda a narrativa: a jumenta falante. Este é o único momento registrado em toda a Escritura onde um animal comum recebe o dom da fala para comunicar uma mensagem divina. Arqueólogos descobriram que jumentas eram os animais de montaria preferidos por pessoas importantes na antiga Mesopotâmia, não apenas por sua resistência, mas por sua inteligência superior e natureza cautelosa. Diferentemente dos cavalos usados para a guerra, jumentas eram símbolos de paz e sabedoria. A escolha divina de usar precisamente este animal para confrontar Balaão carrega significado profundo. Para aquela sociedade, isso significava uma inversão completa da ordem natural, porque os animais eram considerados seres inferiores, sem capacidade de raciocínio complexo ou comunicação divina. Um profeta renomado sendo repreendido por sua própria montaria representava a maior humilhação imaginável. Mas Deus frequentemente usa o que o mundo considera tolo para confundir os sábios, e esta situação exemplifica perfeitamente esse princípio divino. O texto registra que a jumenta viu o anjo do Senhor 3 vezes consecutivas, enquanto Balaão, o famoso vidente, permanecia completamente cego à realidade espiritual ao seu redor. A ironia é devastadora. Aquele cuja profissão era ver o invisível não conseguia perceber a manifestação angelical mais óbvia, enquanto um animal comum discernia perfeitamente a presença divina. A palavra hebraica ra, usada para descrever o que a jumenta fez, é a mesma empregada para a visão profética, sugerindo que o animal estava experimentando autêntica revelação divina. Imagine-se naquela estrada empoeirada, observando a cena mais surreal da história. Um profeta famoso espancando sua jumenta porque ela se recusava a avançar, sem perceber que o animal estava tentando salvar sua vida.
Engenheiros que estudaram as antigas rotas comerciais da região explicam que essas estradas eram estreitas, serpenteando entre rochas e desfiladeiros, onde qualquer movimento em falso podia ser fatal. A jumenta não estava sendo teimosa, estava sendo sábia. Então acontece o impossível. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: "Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes?" A palavra original para abriu é patash, que significa literalmente desenrolar ou revelar, sugerindo que Deus não criou uma nova capacidade, mas revelou algo que já existia potencialmente na criação. Especialistas em linguística hebraica explicam que o diálogo entre Balaão e a jumenta segue as regras normais da conversação, com perguntas, respostas e argumentação lógica. O mais impressionante é que Balaão responde naturalmente, como se fosse normal conversar com animais. "Porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria." Psicólogos que estudam processos de corrupção moral explicam que esse padrão é comum. Pessoas que começam com intenções genuínas frequentemente se corrompem através de pequenos compromissos que gradualmente expandem até consumir completamente sua integridade. Balaão ilustra perfeitamente como alguém pode manter a aparência de espiritualidade enquanto se afasta progressivamente dos padrões divinos. O contraste entre suas profecias magníficas e suas ações deploráveis revela uma verdade perturbadora sobre a natureza humana. Conhecimento espiritual sem transformação do caráter produz hipocrisia perigosa. Balaão podia falar eloquentemente sobre os planos de Deus, mas não permitiu que esses planos transformassem seu próprio coração. Podia ver claramente o futuro de Israel, mas era cego ao seu próprio destino de destruição. Documentos históricos revelam que profetas caídos eram considerados mais perigosos que inimigos declarados porque mantinham credibilidade espiritual enquanto serviam a propósitos malignos. Eles conheciam as fraquezas e estratégias do povo de Deus, podiam imitar linguagem espiritual autêntica e sabiam exatamente onde atacar para causar máximo dano. Balaão representa o protótipo bíblico deste tipo de traidor espiritual. Mas até mesmo na queda de Balaão, vemos a misericórdia divina operando. Deus não o matou imediatamente quando começou a conspirar contra Israel. Deu-lhe tempo para arrependimento, oportunidades para mudança de rumo, sinais claros das consequências de suas escolhas. A paciência divina é evidente mesmo com aqueles que abusam de sua bondade para fins egoístas. A Escritura registra que Balaão amou o prêmio da injustiça, usando a palavra grega mistos, que se refere não apenas a pagamento, mas à recompensa considerada merecida por serviços prestados. Isso revela que Balaão desenvolveu senso de direito à compensação material por seus dons espirituais. Ele começou a ver sua capacidade profética não como presente divino para servir outros, mas como habilidade pessoal para enriquecer a si mesmo. Especialistas em ética ministerial explicam que essa mentalidade é uma das principais causas de corrupção em líderes religiosos, a transformação de dons recebidos gratuitamente em commodities para serem vendidos. Quando pessoas começam a precificar a graça divina, inevitavelmente comprometem sua pureza espiritual. O que Deus deu livremente não pode ser comercializado sem perder sua essência sagrada. A história de Balaão também nos ensina sobre a soberania absoluta de Deus sobre a história humana. Mesmo quando reis conspiram, quando profetas se corrompem, quando planos malignos são elaborados, o Altíssimo permanece no controle total de todos os eventos. Balaque pensava que estava contratando um profeta para seus propósitos. Balaão imaginava que podia manipular a situação para lucro pessoal. Mas Deus usou toda essa trama
para pronunciar algumas das mais belas bênçãos já registradas sobre seu povo. Arqueólogos descobriram evidências de que as profecias de Balaão foram preservadas e transmitidas entre povos orientais por muitas gerações. Inscrições em várias línguas antigas fazem referência à estrela de Jacó e ao cetro de Israel, sugerindo que expectativas messiânicas se espalharam muito além das fronteiras judaicas. Deus plantou esperança do Messias vindouro no coração de nações gentias, através das palavras de um profeta pagão que nem mesmo compreendeu completamente o que estava profetizando. Para aquela época, isso era revolucionário, porque desafiava conceitos tribais de divindade. As nações vizinhas descobriram através de Balaão que o Deus de Israel não era apenas uma deidade local, mas o Criador universal com planos que abrangeriam toda a humanidade. Suas profecias messiânicas prepararam o caminho para que gentios posteriormente reconhecessem Jesus como cumprimento de promessas que conheciam através de tradições balaâmicas. Historiadores documentaram que magos persas, sábios babilônicos e astrólogos árabes mantiveram interesse especial nas profecias de Balaão durante séculos. Isso explica por que os magos do Oriente estavam esperando o nascimento de um rei judeu e viajaram para adorá-lo quando a estrela apareceu. Eles não estavam seguindo apenas sinais astronômicos, mas cumprindo expectativas profundas baseadas em revelações divinas preservadas desde os tempos de Balaão. A palavra original para contemplá-lo-ei na profecia messiânica de Balaão é Ashurenu, que significa olhar fixamente com admiração e reverência. Isso indica que Balaão estava tendo uma visão espiritual do Messias vindouro, vendo-o com clareza profética através dos séculos. Especialistas em profecia messiânica explicam que esse é um dos textos mais claros do Antigo Testamento sobre a natureza real e divina do Cristo prometido. Mas aqui está o que mais impressiona quando analisamos toda a trajetória de Balaão. Mesmo suas motivações corrompidas foram usadas por Deus para cumprir propósitos eternos. Sua ganância o levou até Balaque, mas resultou em bênçãos para Israel. Sua busca por reconhecimento humano o colocou diante de reis e multidões, mas serviu para proclamar a glória divina. Sua ambição desenfreada o destruiu pessoalmente, mas suas palavras inspiradas continuaram abençoando gerações. Isso nos ensina algo profundo sobre como Deus trabalha na história. Ele não precisa de nossa perfeição para usar nossa vida. Não espera que sejamos completamente santos antes de nos usar para seus propósitos. Pode extrair bênçãos, até mesmo de nossos defeitos, quando nos submetemos, ainda que imperfeitamente, à sua vontade. Balaão nunca foi completamente puro em suas motivações, mas Deus ainda assim o usou poderosamente. A linguagem poética das profecias de Balaão rivaliza com os salmos em beleza e profundidade. Quando ele declara, eis um povo que habitará só e entre as nações não será contado, está usando a palavra hebraica badad, que significa não apenas sozinho, mas distintamente separado para propósito especial. Isso revela a compreensão profunda do chamado único de Israel como nação sacerdotal. Antropólogos culturais revelam que naquela sociedade, identidade nacional era determinada principalmente por território e ancestralidade comum. Mas Balaão profetizou sobre Israel como povo definido por relacionamento especial com Deus, transcendendo categorias políticas normais. Essa foi uma revelação revolucionária sobre natureza teocrática verdadeira, onde lealdade a Deus supera todas outras identidades. Quando Balaão fala sobre Israel como povo numeroso como o pó da terra, usa linguagem que ecoa diretamente as promessas abraâmicas. Isso confirma que ele estava recebendo revelação conectada com a aliança divina estabelecida séculos antes com os patriarcas.
Sua profecia não era conhecimento novo, mas confirmação e expansão de promessas já feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A frase "Quem contará o pó de Jacó?" emprega técnica retórica chamada pergunta impossível, onde a resposta óbvia é ninguém. Especialistas em literatura hebraica explicam que essa construção enfatiza infinitude, ou abundância, além da capacidade humana de medir. Balaão estava proclamando que os descendentes de Abraão seriam literalmente incontáveis. Mas talvez a lição mais importante da história de Balaão seja sobre a natureza da verdadeira espiritualidade. Ele nos mostra que não basta ouvir a voz de Deus se não permitirmos que ela transforme nosso caráter. Não é suficiente proclamar verdades divinas se não vivermos segundo essas verdades. Não adianta ter dons espirituais impressionantes se nosso coração permanece dividido entre céu e terra. A jumenta de Balaão se torna símbolo de sabedoria genuína. Ela viu o que precisava ver, obedeceu imediatamente ao que percebeu, falou apenas a verdade quando recebeu voz e cumpriu fielmente seu propósito sem buscar glória pessoal. Em contraste, Balaão viu além do que precisava, demorou para obedecer ao que percebeu, misturou verdade com interesse pessoal quando falou e buscou constantemente benefícios materiais de seus dons espirituais. Recentes descobertas arqueológicas em sítios da antiga Mesopotâmia revelaram textos sobre práticas divinatórias que confirmam métodos descritos na narrativa bíblica de Balaão. Tabletas cuneiformes mencionam rituais envolvendo construção de altares múltiplos, sacrifícios de animais específicos e técnicas de indução de estados proféticos que correspondem exatamente aos procedimentos seguidos por Balaão. Isso confirma a precisão histórica dos relatos bíblicos e demonstra que os autores das Escrituras conheciam intimamente as práticas culturais da época. Não estavam inventando detalhes fictícios, mas registrando eventos reais dentro de contexto histórico autêntico. A credibilidade arqueológica das narrativas bíblicas continua sendo confirmada por descobertas modernas. Especialistas em estudos orientais explicam que a reputação de um profeta na antiguidade dependia não apenas de predições precisas, mas de resultados práticos. Reis não contratavam adivinhos apenas por curiosidade sobre o futuro, mas porque acreditavam que palavras proféticas podiam influenciar eventos reais. Balaão era famoso porque suas bênçãos e maldições pareciam se materializar consistentemente. Mas aqui vem a revelação que transforma nossa compreensão sobre poder profético verdadeiro. Não são as palavras humanas que criam realidade, mas a vontade divina que se expressa através de instrumentos humanos escolhidos. Balaão era eficaz não por possuir poder pessoal sobre o destino, mas por estar alinhado, ainda que imperfeitamente, com propósitos eternos de Deus. A diferença crucial entre profeta autêntico e adivinho comum não está na precisão das predições, mas na fonte da revelação. Adivinhos pagãos frequentemente acertavam previsões através de observação cuidadosa, análise política astuta ou conexões com forças espirituais menores. Mas profetas verdadeiros recebiam comunicação direta do Criador Supremo, transmitindo não apenas informação sobre eventos futuros, mas compreensão sobre propósitos eternos. Balaão ocupava posição única entre essas duas categorias. Ele havia descoberto acesso ao Deus verdadeiro, mas mantinha mentalidade e práticas de adivinho profissional. Essa combinação o tornou simultaneamente poderoso e perigoso, capaz de mediar revelação autêntica, mas incapaz de se submeter completamente aos padrões divinos de caráter e conduta. O episódio mais tocante da narrativa pode ser quando Balaão, após espancar injustamente sua jumenta, finalmente compreende que ela estava tentando protegê-lo. A Escritura
não registra pedido de desculpas ao animal. Mas a ausência dessa cortesia básica revela muito sobre o caráter de Balaão. Ele estava tão focado em seus próprios planos e frustrações que não conseguia reconhecer bondade até mesmo vinda de fonte humilde. Psicólogos que estudam empatia explicam que pessoas obcecadas com ganho pessoal frequentemente desenvolvem cegueira para necessidades e sentimentos de outros. Balaão havia se tornado tão centrado em si mesmo que perdeu capacidade de perceber quando alguém, até mesmo um animal, estava tentando ajudá-lo. Sua ambição o tornou insensível à bondade ao seu redor. A paciência da jumenta também é notável. Mesmo sendo espancada injustamente, ela não revidou com violência ou abandonou seu dever de proteger Balaão. Quando finalmente recebeu voz para se defender, fez perguntas razoáveis e apresentou evidências lógicas, sem amargura ou acusações emotivas. Sua resposta ao maltrato demonstra sabedoria superior à de muitos humanos em situações similares. Há 3.000 anos, as pessoas viviam em sociedades onde animais eram considerados propriedade sem direitos, existindo apenas para servir necessidades humanas. Hoje nós compreendemos melhor a inteligência e sensibilidade animal, mas a verdade de Deus permanece. Ele pode usar qualquer parte de sua criação para comunicar verdades importantes. Nossa receptividade à orientação divina não deve depender da fonte que ele escolhe usar. Imagine por um momento você naquela situação, montado em animal familiar, viajando por estrada conhecida, focado em planos importantes, quando sua montaria começa a se comportar estranhamente. Qual seria sua primeira reação? Provavelmente irritação, como Balaão. Quantas vezes perdemos orientação divina porque nossa primeira resposta a situações inesperadas é frustração em vez de atenção espiritual? A história nos desafia a considerar que Deus pode estar tentando nos alertar através de circunstâncias que inicialmente interpretamos como obstáculos inconvenientes. Talvez aquele atraso no trânsito, aquela conversa inesperada, aquela mudança de planos, aquela interferência irritante, seja, na verdade, proteção divina que ainda não conseguimos enxergar. Mas aqui está a lição mais profunda que emerge da narrativa completa de Balaão. Deus pode usar até mesmo nossos erros e falhas para cumprir seus propósitos. Mas isso não nos isenta das consequências de nossas escolhas. Balaão foi usado para abençoar Israel e profetizar sobre o Messias, mas ainda assim morreu como inimigo. Sua utilidade nas mãos de Deus não cancelou sua responsabilidade pessoal por decisões morais. Essa tensão entre soberania divina e responsabilidade humana percorre toda a Escritura. Deus trabalha através de pessoas imperfeitas para cumprir planos perfeitos, mas essas pessoas ainda prestam contas individualmente por suas atitudes e ações. Judas foi usado para entregar Jesus, cumprindo profecia necessária, mas ainda assim carregou responsabilidade por sua traição. A diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus fica clara na história de Balaão. Ele foi tremendamente usado para proclamar verdades eternas e abençoar o povo escolhido. Suas profecias permanecem como palavra inspirada de Deus até hoje, mas ele pessoalmente foi rejeitado por causa de seu caráter corrompido e motivações impuras. Isso nos alerta contra confundir sucesso ministerial com aprovação divina pessoal. É possível ter dons espirituais funcionando poderosamente enquanto nossa vida privada está em desordem. É possível ser instrumento de bênção para outros enquanto caminhamos pessoalmente para a destruição. É possível falar palavras que transformam vidas alheias enquanto nosso próprio coração permanece não transformado. A palavra hebraica ra'á, usada para descrever o que aconteceu com Balaão quando seus olhos foram abertos, significa mais que simplesmente ver. Significa
perceber com entendimento, compreender significado, discernir realidade espiritual. Deus não apenas deu a Balaão visão física do anjo, mas compreensão espiritual da situação em que se encontrava. Especialistas em experiências místicas explicam que esse tipo de abertura de olhos espirituais frequentemente acontece em momentos de crise, quando pessoas são forçadas a confrontar realidades que vinham ignorando ou negando. Balaão havia estado espiritualmente cego, apesar de sua reputação como vidente, e precisou de intervenção divina dramática para recuperar percepção espiritual clara. O paralelismo entre abrir a boca da jumenta e abrir os olhos de Balaão sugere que ambos precisavam de capacitação sobrenatural para cumprir função específica naquele momento. A jumenta não podia falar naturalmente. Balaão não podia ver espiritualmente no estado mental em que se encontrava. Deus proveu exatamente o que cada um necessitava para a situação. Isso nos ensina que capacitação divina é específica e funcional. Deus não nos dá habilidades gerais para impressionar outros, mas recursos específicos para situações particulares onde precisamos servir seus propósitos. A jumenta não se tornou permanentemente falante. Balaão não se tornou permanentemente clarividente. Cada um recebeu exatamente o que a situação exigia. Quando contemplamos o legado final de Balaão, vemos paradoxo impressionante. Suas palavras mais importantes foram pronunciadas contra sua vontade natural. Suas maiores contribuições para o reino de Deus aconteceram enquanto ele secretamente planejava destruí-lo. Suas profecias mais precisas emergiram de coração dividido entre céu e terra. Isso demonstra que a palavra de Deus transcende completamente as limitações e corrupções de seus instrumentos humanos. Quando Deus decide falar através de alguém, sua mensagem permanece pura, independente da impureza do mensageiro. Verdades divinas não são contaminadas por defeitos humanos daqueles que as transmitem. Mas essa realidade consoladora não deveria nos encorajar a negligenciar crescimento espiritual pessoal. O fato de Deus poder usar pessoas imperfeitas não significa que nossa imperfeição seja irrelevante. Balaão pagou preço terrível por sua duplicidade, mesmo tendo sido instrumento de revelação divina. Suas palavras sobreviveram, mas ele mesmo não sobreviveu às consequências de suas escolhas. A história termina com um contraste devastador. Israel marchando vitoriosos para a terra prometida, carregando bênçãos proféticas de Balaão sobre seu destino glorioso, enquanto o próprio Balaão jaz morto no campo de batalha, abandonado e esquecido por aqueles que um dia valorizaram seus serviços. Suas profecias sobre estrela messiânica e cetro real continuariam inspirando gerações, mas ele próprio nunca veria cumprimento das esperanças que havia proclamado. Séculos depois, quando os magos orientais seguiram estrela até Belém, estavam inconscientemente cumprindo expectativas plantadas pelas profecias de Balaão. Quando Jesus nasceu como estrela da manhã e cetro de Israel, estava realizando promessas proclamadas através de profeta pagão que nem mesmo compreendia completamente o que estava profetizando. Deus usou até mesmo a ignorância de Balaão sobre o significado pleno de suas próprias palavras. E aqui chegamos à mensagem final que esta história extraordinária nos deixa. Deus é absolutamente confiável em suas promessas, completamente soberano em seus planos, perfeitamente capaz de transformar até mesmo oposição em cooperação para seus propósitos eternos. Não precisamos temer que falhas humanas frustrem vontade divina. Não devemos nos desesperar quando instrumentos imperfeitos são usados para a obra perfeita. Mas também aprendemos que nossa cooperação consciente com Deus produz muito mais satisfação e bênção pessoal que nossa resistência inconsciente. Balaão poderia ter desfrutado do privilégio tremendo de ser profeta voluntário do Altíssimo, amado e honrado pelo povo de Deus, lembrado como herói da fé.
Em vez disso, escolheu o caminho que o levou à destruição, sendo lembrado como símbolo de corrupção espiritual. A jumenta sábia nos ensina que obediência simples e imediata aos sinais divinos produz mais resultado que inteligência complexa, acompanhada de rebeldia. Ela viu, obedeceu, foi usada poderosamente e cumpriu seu propósito com dignidade. Balaão viu eventualmente, obedeceu relutantemente, foi usado poderosamente, mas terminou em desgraça por causa de motivações impuras. Quantos de nós somos como Balaão, conhecendo verdades espirituais profundas, mas permitindo que ambições mundanas comprometam nossa integridade? Quantos usamos dons divinos para benefício pessoal, em vez de servir propósitos de Deus? Quantos proclamamos palavras certas enquanto vivemos escolhas erradas? A história de Balaão é espelho que reflete nossa própria tendência à duplicidade espiritual. Somos capazes de orar eloquentemente no domingo e agir egoisticamente na segunda. Podemos citar escrituras com precisão teológica enquanto ignoramos implicações éticas práticas. É possível ensinar outros sobre santidade enquanto negligenciamos nossa própria purificação interior. Mas a mesma graça que usou Balaão, apesar de suas falhas, pode nos transformar através de nossas fraquezas. O mesmo Deus que abriu olhos espirituais de profeta rebelde pode iluminar nossa visão quando estamos cegos por ambição ou orgulho. A mesma paciência divina que deu múltiplas oportunidades a Balaão para mudança de direção continua operando em nossa vida hoje. A pergunta final não é se Deus pode nos usar apesar de nossa imperfeição. A história de Balaão prova que sim. A pergunta real é se escolheremos cooperar conscientemente com propósitos divinos ou resistir inconscientemente até sermos forçados pela circunstância. Podemos ser instrumentos voluntários de bênção ou relutantes participantes de planos que transcendem nossa compreensão. Escolha sábia seria imitar a jumenta, ver realidade espiritual claramente, obedecer orientação divina imediatamente, usar qualquer dom recebido fielmente e cumprir nosso propósito humildemente. Escolha tola seria repetir erro de Balaão, buscar benefícios pessoais de dons espirituais, resistir orientação divina por conveniência, misturar motivações puras com ambições mundanas. A história que começou com perguntas sobre identidade verdadeira de Balaão termina com desafio sobre nossa própria identidade espiritual. Seremos profetas fiéis que cooperam conscientemente com propósitos eternos de Deus? Ou seguiremos caminho perigoso daqueles que usam espiritualidade para ganho material? Que possamos aprender com sabedoria da jumenta simples, ver o que Deus quer nos mostrar, obedecer prontamente à orientação recebida, usar qualquer capacidade divina para servir outros em vez de beneficiar a nós mesmos. E que possamos evitar tragédia de Balaão, conhecer verdade profundamente, mas viver superficialmente, proclamar bênçãos sobre outros enquanto atraímos maldição sobre nós mesmos. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa compreender que o Altíssimo pode falar através de qualquer pessoa, usar qualquer situação, transformar qualquer oposição em cooperação para seus planos eternos. Nossa resposta determina se seremos lembrados como instrumento fiel ou exemplo de advertência. A palavra final pertence ao próprio Deus, que permanece soberano sobre história humana, paciente com falhas humanas, poderoso para transformar até mesmo rebelião em adoração, resistência em cooperação, maldições planejadas em bênçãos proclamadas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, usando pessoas imperfeitas para propósitos perfeitos, transformando histórias complicadas em lições simples, convertendo até mesmo nossos erros em instrumentos de sua glória.
que estudam comportamento sob estresse, explicam que pessoas em estados alterados de consciência frequentemente aceitam situações bizarras como normais. Mas há uma interpretação mais profunda. Balaão, como verdadeiro profeta, estava acostumado a manifestações sobrenaturais e reconheceu imediatamente a origem divina da voz. A jumenta não apenas fala, mas argumenta e vence o debate. Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que me tens até hoje? Acaso tenho usado contigo de algum engano? Ela apela para a lógica, para a história de seu relacionamento fiel com Balaão e para sua reputação de confiabilidade. Antropólogos culturais revelam que naquela época a relação entre uma pessoa e sua montaria era considerada quase sagrada, baseada em confiança mútua absoluta. A jumenta estava lembrando Balaão desse vínculo. E aqui está o detalhe, que transforma tudo. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. A mesma palavra patash, usada para abrir a boca da jumenta, é usada para abrir os olhos de Balaão. Deus estava fazendo um paralelo deliberado. Assim como revelou a capacidade de fala no animal, revelou a capacidade de visão espiritual no profeta. Ambos precisaram de intervenção divina para cumprir seu propósito naquele momento. O anjo do Senhor explica a Balaão: Eis que eu saí para resistir-te, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado, de certo que eu te teria matado a ti, e a ela teria deixado com vida. Aqui descobrimos que a jumenta não era apenas mais sábia que Balaão espiritualmente, mas também mais obediente. Ela reconheceu imediatamente a autoridade divina e reagiu apropriadamente, enquanto o profeta persistiu em rebelião. A palavra traduzida como perverso é yarat, que significa literalmente precipitar-se ou ser impetuoso. Deus não estava apenas criticando o destino de Balaão, mas sua pressa em chegar lá, sua ansiedade por recompensa, sua imprudência espiritual. A jumenta, com sua natureza cautelosa, representava a sabedoria que Balaão havia abandonado em sua ambição. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que histórias de animais sábios eram comuns no folclore antigo, mas nunca como instrumento direto de comunicação divina. Textos babilônicos mencionam presságios através de comportamentos animais. Literatura egípcia fala de animais sagrados, mas nenhuma cultura registrou diálogo literal entre animal e humano como evento histórico real. Isso torna o relato bíblico absolutamente único na literatura antiga. Mas o episódio da jumenta falante é apenas o prelúdio da verdadeira questão, as 4 profecias de Balaão. Aqui vemos como Deus transforma uma missão de maldição em fonte de bênção, usando até mesmo os planos malévolos dos homens para cumprir seus propósitos eternos. Cada uma das profecias de Balaão revela aspectos diferentes do caráter divino e do destino de Israel que impressionam pela profundidade teológica e precisão profética. A primeira profecia acontece no Monte Bamote Baal, cujo nome significa lugares altos de Baal. O contexto geográfico é significativo. Balaque levou Balaão especificamente a um local de adoração pagã, esperando que a atmosfera espiritual influenciasse o profeta a favor de Moabe. Hoje, essa região corresponde aos montes que se erguem a leste do Mar Morto, oferecendo vista panorâmica sobre o acampamento israelita. Geólogos explicam que essas elevações, formadas por rochas calcárias, criavam um eco natural, amplificando a voz de quem falasse do topo. Para aquela época, isso era revolucionário, porque profetas geralmente funcionavam dentro dos limites religiosos de seus povos. Mas Balaão, mesmo cercado por símbolos pagãos, construiu 7 altares ao Deus de Israel e ofereceu sacrifícios apropriados.
A palavra hebraica misbeach, para altar, significa literalmente lugar de matança, mas no contexto sacrificial representa lugar de encontro com Deus. Especialistas em rituais antigos explicam que o número 7 tinha significado de perfeição e completude em todas as culturas semíticas. E então Balaão profere sua primeira bênção. De Arã me trouxe Balaque, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei, quando o Senhor não detestou? A força dessa declaração é impressionante. Balaão está proclamando publicamente que nem reis nem profetas podem reverter os decretos divinos. A palavra arar, traduzida como amaldiçoar, significa invocar calamidade sobrenatural. Mas Balaão declara isso impossível contra aqueles que Deus abençoou. A segunda profecia acontece no cume de Pisga, região montanhosa que oferecia vista ainda melhor sobre Israel. Aqui, Balaão usa linguagem poética magnífica. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele abençoou, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Antropólogos culturais revelam que alarido de rei se refere aos gritos de vitória em batalhas, indicando que Israel seria militarmente invencível enquanto permanecesse fiel a Deus. Mas é na quarta profecia que encontramos o clímax espiritual e profético de toda a narrativa. Aqui Balaão transcende completamente seu tempo e circunstâncias para pronunciar uma das mais importantes profecias messiânicas do Antigo Testamento. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. A palavra original para estrela é Koukab, que na época representava não apenas corpos celestes, mas simbolicamente se referia a governantes divinos ou ungidos especiais. Especialistas em profecia messiânica explicam que esta é uma das primeiras referências claras ao Messias vindouro no Antigo Testamento. A palavra cetro vem do hebraico shebet, significando não apenas vara de autoridade, mas tribo real, linhagem governante. Séculos depois, os magos do Oriente interpretariam uma estrela literal como cumprimento desta profecia, viajando para adorar o menino Jesus. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que Balaão estava recebendo revelação genuína sobre o futuro messiânico. Historiadores documentaram que esta profecia foi preservada e estudada por gerações de sábios orientais, influenciando expectativas messiânicas muito além das fronteiras de Israel. Por séculos, pensávamos que apenas profetas israelitas recebiam revelações sobre o Messias, até descobrirmos que Deus havia plantado essa esperança também entre povos gentios através de servos como Balaão. Mas aqui chegamos ao lado sombrio da história, onde vemos como o conhecimento divino pode coexistir com corrupção moral. Embora Balaão não conseguisse amaldiçoar Israel publicamente, ele elaborou um plano secreto para destruí-los indiretamente. Se não podia usar magia contra eles, usaria sedução. Se não podia invocá-los maldições sobrenaturais, provocaria pecado natural que atrairia julgamento divino. O conselho de Balaão, mencionado posteriormente na Escritura, foi diabolicamente inteligente. Usar mulheres moabitas para seduzir os homens israelitas, levando-os à prostituição e idolatria. Antropólogos culturais revelam que prostituição ritual era comum nas religiões cananeias, associada à adoração de deidades da fertilidade.
O plano de Balaão explorava tanto os desejos carnais dos israelitas, quanto sua curiosidade religiosa sobre práticas pagãs. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas não separavam sexualidade de espiritualidade como fazemos hoje. Rituais de fertilidade envolviam atos sexuais considerados formas de adoração, conectando o prazer físico com experiências místicas. Balaão sabia que israelitas, após 40 anos no deserto, com restrições sexuais e religiosas rígidas, seriam especialmente vulneráveis a essa tentação quando expostos à cultura liberada de Moabe. E a estratégia funcionou devastadoramente. O texto bíblico registra: "E Israel se juntou a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. 24.000 israelitas morreram na praga que se seguiu." Baal-Peor era uma deidade cananeia, cujo culto envolvia orgias rituais e sacrifícios humanos. A palavra tzamed, traduzida como "se juntou", significa literalmente "se amarrou" ou "se uniu", indicando não apenas participação casual, mas comprometimento espiritual com práticas pagãs. Aqui vemos a genialidade maléfica de Balaão. Ele compreendia que Israel era invencível enquanto mantivesse pureza moral e fidelidade a Deus, mas se tornaria vulnerável assim que comprometesse esses princípios. Não precisava de maldições externas quando podia provocar autodestruição interna. Especialistas em guerra psicológica explicam que essa é uma das estratégias mais eficazes. Não atacar o inimigo diretamente, mas corromper seus valores fundamentais. O contraste é devastador. O mesmo homem que proclamou as mais belas bênçãos sobre Israel, que profetizou sobre o Messias vindouro, que conversou face a face com Deus, foi também responsável pela maior apostasia e mortandade no povo escolhido durante toda a peregrinação no deserto. Balaão demonstrou que é possível conhecer profundamente a verdade divina e ainda assim servir aos propósitos das trevas. Documentos da época confirmam que prostituição ritual era uma prática econômica além de religiosa. Templos pagãos funcionavam como bancos e bordéis simultaneamente, gerando riqueza através da exploração sexual e espiritual de devotos. Balaão provavelmente sabia que sua sugestão não apenas destruiria Israel espiritualmente, mas enriqueceria Moabe financeiramente, garantindo sua própria recompensa pelo sucesso da missão. Mas o julgamento divino não tardou a alcançar Balaão. Quando Israel finalmente conquistou a região, também mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, entre os mortos deles. Ele morreu não como mártir da fé, mas como inimigo declarado do povo de Deus. A palavra Kassam, traduzida como adivinho, é diferente de Navi na profeta, indicando que no final de sua vida, Balaão havia retornado completamente às práticas pagãs, abandonando sua conexão com o Deus verdadeiro. Historiadores explicam que profetas caídos frequentemente se tornavam mais perigosos que pagãos comuns, porque combinavam conhecimento espiritual genuíno com motivações corrompidas. Balaão conhecia os segredos de Deus, mas os usava para fins egoístas. Compreendia os princípios divinos, mas os manipulava para benefício pessoal. Essa combinação de sabedoria e malícia o tornou especialmente destrutivo. A influência de Balaão não terminou com sua morte. No Novo Testamento, ele é mencionado 3 vezes como símbolo de corrupção espiritual. Pedro o usa como exemplo de falsos mestres que amaram o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2,15. Judas fala do erro de Balaão como motivação puramente financeira. Judas 11. E Jesus, na carta à igreja de Pérgamo, condena aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Apocalipse 2,14. Essas referências neotestamentárias revelam que o caminho de Balaão
se tornou um arquétipo bíblico para líderes espirituais corrompidos. A expressão hebraica Derek Bilam passou a significar o uso da religião para ganho pessoal, a prostituição da fé por benefícios materiais, a transformação de dons divinos em ferramentas de exploração. Recentes escavações revelaram que o nome de Balaão aparece em inscrições arqueológicas descobertas em Deir Alá, na Jordânia, datadas do século VIII a.C. Essas inscrições confirmam que Balaão era uma figura histórica real, conhecida muito além das fronteiras israelitas, e que sua reputação como vidente persistiu por séculos após sua morte. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que os textos não bíblicos confirmam os detalhes essenciais da narrativa das Escrituras. Mas aqui vem a revelação que mais impressiona quando contemplamos toda a história de Balaão. Deus usou até mesmo a ganância e corrupção desse profeta para cumprir seus propósitos eternos. As bênçãos pronunciadas por Balaão sobre Israel não perderam validade por causa de suas motivações impuras. As profecias messiânicas não foram anuladas por sua eventual traição. Deus é tão soberano que pode usar até mesmo vasos desonrados para derramar bênçãos puras. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão sobre soberania divina. Quando Balaão diz, não posso transgredir a palavra do Senhor, usa o termo avar, que significa atravessar uma fronteira proibida. Ele reconhecia que existiam limites divinos intransponíveis, mesmo para profetas poderosos. Deus estabelece fronteiras em sua criação que nem anjos caídos, nem profetas corrompidos podem ultrapassar. Para aquela época, isso era revolucionário, porque desafiava a crença comum de que magos e adivinhos poderosos podiam manipular o mundo espiritual segundo sua vontade. Balaão descobriu que o Deus de Israel não era apenas mais um Deus tribal, mas o Criador supremo que não pode ser manipulado, subornado ou controlado por técnicas humanas. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Mesmo quando usamos pessoas imperfeitas, com motivações mistas para cumprir sua vontade, ele permanece perfeitamente santo, e seus propósitos se realizam completamente. A pureza divina não é contaminada pela impureza humana. A verdade de Deus não perde força quando pronunciada por lábios mentirosos. Isso nos leva à reflexão mais profunda sobre o caráter de Balaão e sua relevância para nossos dias. Ele representa um tipo de pessoa que encontramos frequentemente. Aqueles que possuem conhecimento espiritual genuíno, que experimentaram manifestações divinas reais, que são capazes de proclamar verdades profundas, mas cujos corações permanecem divididos entre Deus e o mundo. Balaão não era um ateu que negava Deus, nem um ignorante que desconhecia a verdade. Ele era um crente que conhecia intimamente a voz divina, mas permitiu que ambição, ganância e desejo por reconhecimento humano comprometessem sua integridade espiritual. Sua tragédia não foi a ignorância, mas a desobediência consciente. Não foi a falta de revelação, mas a rejeição da revelação recebida. Especialistas em psicologia religiosa explicam que líderes espirituais são particularmente vulneráveis ao que chamam de tentação de Balaão. Usar dons genuínos de Deus para satisfazer desejos carnais de poder, riqueza ou prestígio. A proximidade com o sagrado não automaticamente santifica o caráter. Às vezes, pode até mesmo intensificar as tentações quando a pessoa desenvolve orgulho espiritual ou senso de direito a recompensas materiais. A história de Balaão nos alerta que é possível operar em dons espirituais autênticos enquanto vivemos em compromisso moral. É possível profetizar corretamente enquanto planejamos secretamente contra os propósitos de Deus.
É possível proclamar verdades divinas enquanto servimos a interesses humanos. O conhecimento espiritual por si só não garante integridade espiritual. Mas aqui está a lição mais importante que podemos extrair desta narrativa complexa. Deus permanece fiel mesmo quando seus servos são infiéis. As bênçãos que ele pronuncia através de lábios imperfeitos não se tornam menos poderosas. As promessas que ele faz não dependem da perfeição de quem as transmite. Sua palavra permanece para sempre, independente da fragilidade humana dos instrumentos que ele escolhe usar. A jumenta de Balaão se torna símbolo poderoso desta verdade. Um animal comum, considerado inferior e insignificante, foi usado por Deus para comunicar sabedoria maior que a de um profeta renomado. Isso nos lembra que Deus pode falar através de qualquer pessoa, por mais improvável que pareça, e que devemos estar atentos à sua voz, vindo de fontes inesperadas. Há 3.000 anos, as pessoas acreditavam que apenas profetas oficiais ou sacerdotes estabelecidos podiam transmitir revelação divina. Hoje nós frequentemente caímos no erro oposto, desconfiando de qualquer alegação de comunicação divina. Mas a verdade de Deus permanece. Ele fala a quem quer, quando quer, através de quem escolhe, usando métodos que nossa teologia nem sempre consegue categorizar. A humildade da jumenta contrasta drasticamente com o orgulho de Balaão. Ela obedeceu imediatamente ao perceber a presença divina, sem questionar ou negociar. Quando recebeu o dom da fala, usou-o para argumentar logicamente, apelar para a história de fidelidade e questionar a injustiça de ser punida por fazer o que era certo. Sua sabedoria instantânea surpreende quando comparada com a cegueira persistente de seu dono. Especialistas em simbolismo bíblico explicam que a jumenta representa aqueles que Deus escolhe dos humildes da terra para confundir os poderosos. Representa a sabedoria simples, que discerne verdades espirituais quando intelectuais sofisticados permanecem cegos. Representa a obediência pronta, que agrada mais a Deus que conhecimento teológico complexo acompanhado de desobediência prática. O diálogo entre Balaão e sua jumenta também revela algo sobre a natureza da comunicação divina. Deus não usa apenas linguagem misteriosa ou simbólica. Ele fala de forma prática, direta, compreensível. A jumenta não pronuncia profecias enigmáticas, mas faz perguntas simples e apresenta argumentos lógicos. Isso sugere que muito da orientação divina vem através do bom senso santificado e da lógica iluminada pelo Espírito. Quando contemplamos o fim trágico de Balaão, vemos o resultado inevitável de uma vida dividida. Ele começou como profeta gentio, escolhido por Deus para bênçãos especiais, mas terminou como inimigo morto em batalha contra o povo que deveria abençoar. Sua trajetória ilustra como escolhas aparentemente pequenas podem levar a consequências enormes, como compromissos temporários podem se tornar escravidões permanentes. A transformação de Balaão de profeta em inimigo não aconteceu de uma vez. Foi um processo gradual. Primeiro, a tentação da recompensa oferecida por Balaque. Depois, a racionalização de que poderia servir a Deus e ainda obter benefícios materiais. Em seguida, a busca por maneiras de contornar as restrições divinas. Finalmente, a elaboração ativa de planos contra aqueles que Deus havia abençoado através dele. Que a história de Balaão nos lembre que mesmo os que conhecem a verdade podem se perder se deixarem levar pela ganância. Que você encontre clareza para ouvir a voz de Deus, coragem para seguir sua vontade e paz para alinhar seu coração com o caminho certo. Que Deus te abençoe, te guie e te fortaleça em cada passo. Amém.